E desta feita nós vamos tratar sobre a palavra de Deus. Falamos sobre oração, falamos sobre jejum e agora vamos falar sobre a palavra. Nas próximas semanas, portanto, aqueles que aqui estiverem conosco nas terças-feiras aprenderão um pouco mais sobre a importância da palavra de Deus na vida de um cristão. Um cristão disciplinado, um cristão prudente, ele precisa estar atento à palavra de Deus, que é a nossa bússola, que nos leva para o caminho certo. É o nosso manual. Quando a gente precisa saber como uma coisa deve ser feita, a gente vai no manual daquela coisa. E quando nós queremos aprender como viver a vida com Deus, nós temos um manual também. Esse manual é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E esta é a palavra que nós precisamos meditar dia após dia. Portanto, vamos nesse momento abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e o versículo é o de número 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Quem encontrou, diga graças a Deus. Está escrito assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Perceba, meus irmãos, que a palavra ela diz muito claramente: bem-aventurados, ou seja, felizes. A expressão bem-aventurados significa felizes ou muito felizes, muito abençoados. São aqueles que leem, diga comigo, leem, ouvem e guardam. De novo, leem, ouvem e guardam. Pela terceira vez, diga leem, ouvem e guardam. Perceba então que só de você ler a Bíblia, está escrito que você já é bem-aventurado. Mas, pastor, eu não sei ler, eu tenho dificuldade, eu não aprendi, eu sou analfabeto, eu não pude estudar, não tive oportunidade, eu não sei ler. Significa que eu não vou ser abençoado? Aqueles que ouvem também são bem-aventurados. E mais do que isso, aqueles que guardam as coisas que estão escritas aqui nesse livro sagrado. Guardar tem o sentido aqui de praticar, de pôr em prática. Porque eu só posso dizer que eu guardei algo que eu estou vivendo, que eu estou vivenciando, eu estou praticando. Então, o que o autor está dizendo aqui? Se você ler a Bíblia, se você ouvir a Bíblia sendo pregada, e se você praticar o que a Bíblia ensina, a palavra está dizendo que você é uma bem-aventurada, você é um bem-aventurado, você será uma pessoa feliz na terra, você será um homem feliz na terra. Por quê? Porque o tempo está próximo do Senhor voltar para tirar a sua igreja da terra. Enquanto isso não acontecer, a igreja vai permanecer firmada nesta palavra poderosa em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse exato momento, irmãos, nesse exato momento, dia 10 de outubro, 8h30 da noite, nesse exato momento, está acontecendo um sinal de que o fim está próximo, de que o tempo está próximo. Lá no Oriente Médio, Israel e os árabes estão em guerra mais uma vez. E parece que dessa vez a coisa está mais feia do que nunca. E isso tudo, sinal da volta de Cristo. Jesus disse: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra, e vocês saberão que o tempo se aproxima. A palavra está dizendo: aproveite enquanto há tempo para ler, ouvir e guardar o que está escrito nesse livro, antes que o tempo do Senhor chegue para a humanidade. Dias virão, meus irmãos, em que os homens terão fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir
a palavra de Deus, de ouvir o que está escrito nesse livro. Então, enquanto nós podemos e temos oportunidade, meus irmãos, vamos aproveitar a chance que Deus está nos dando. Vamos estar no culto de ensino, para ouvir a palavra. Vamos estar na escola bíblica dominical para aprender a palavra. Vamos estar com a nossa Bíblia em mãos, sempre que possível, lendo a palavra. E mais do que tudo, vamos viver esta palavra que nós pregamos, que nós ouvimos, que nós falamos. Precisamos colocar em prática em nome de Jesus. E assim, nossa vida cristã estará sendo mais disciplinada, adequada ao formato daquilo que Deus quer que nós vivamos. Então, portanto, queridos, eu gostaria de convidá-los a nós entendermos um pouco mais da importância de nós, então, estarmos apegados à Bíblia, estarmos apegados à palavra. Quão poderosa é esta palavra? Será que, de fato, a Bíblia tem tanto poder assim que ela é capaz de nos abençoar só pelo fato de nós ouvirmos ela, só pelo fato de nós lermos ela? Será que ela é capaz de nos abençoar tanto? Que poder é esse que esta palavra tem? Ora, meus irmãos, jamais aconteceu qualquer coisa boa, agradável, jamais aconteceu qualquer coisa maravilhosa sem que Deus falasse antes pela sua palavra. E jamais Deus falou sem que alguma coisa grande e extraordinária começasse a acontecer. Porque tudo parte do princípio da palavra. Tudo está envolvido pela palavra. Ou Deus falou primeiro e aconteceu, ou Deus ficou calado e também nada aconteceu. Porque quando Deus se cala, Ele sabe por que se cala. Mas quando Deus fala e a palavra é proferida, então, meus irmãos, nada, aleluia, pode interromper o poder desta palavra que saiu da boca de Deus. A palavra de Deus continua sendo ativa. A palavra de Deus continua sendo viva. A palavra de Deus continua sendo poderosa. Foi assim no passado, é no presente e ainda será no futuro, para toda a eternidade. Portanto, a ação, irmãos, a ação transformadora da palavra de Deus, ela é o fator supremo da salvação das almas. Ela é o fator supremo que atrai vidas para a presença de Deus. Ela é o fator supremo que move os corações, que liberta os oprimidos, que traz transformação para o ser humano. É a palavra poderosa do Senhor nosso Deus. Só para você ter uma noção, queridos, quando um homem, quando uma mulher vem lá do mundo e entra na igreja, essa pessoa entra cheio de problemas, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de costumes que ele traz lá do mundo. Mas quando ela chega na igreja, ela precisa entrar num processo de libertação, num processo de santificação, para que ela se torne uma pessoa de acordo com a vontade de Deus, se torne uma pessoa espiritual, se torne uma pessoa temente, se torne um fiel a Deus. E esse estágio, esse processo, ele é um pouco lento, ele é um pouco demorado, não é da noite para o dia, mas para que isso aconteça, o crente ele precisa então entrar nessa disciplina espiritual, praticando a oração, praticando o jejum e, acima de tudo, meus irmãos, se apegando à palavra. A palavra, na verdade, é o primeiro passo para quem deseja ter santidade na sua vida. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava dizendo, Senhor, se tu queres, tu podes santificar o teu povo, tu podes santificar os teus discípulos, e tu vais fazer isso através da tua verdade, e a tua verdade, Senhor,
Senhor é a tua palavra. Oh, aleluia! Quando o cristão se apega à Bíblia, quando o cristão se apega à leitura da Bíblia, à prática dos ensinamentos bíblicos, meus irmãos, a vida dele começa a mudar, a vida dele começa a ser transformada. Por quê? Porque quando ele lê a Bíblia, quando ele abrir a Bíblia para ler, a Bíblia vai dizer assim: olha, você não pode mentir. Aí ele vai, Senhor, estou fazendo errado. Vou parar com isso. Aí ele vai, folheia mais um pouco, lê mais um pouco, aí o Senhor diz assim: você não pode enganar, você precisa ser honesto. Aí ele vai começar a corrigir o que precisa ser corrigido, e assim ele vai sendo santificado, vai sendo transformado pelo poder da palavra. Então, queridos, um cristão que não lê a Bíblia está fadado ao fracasso. Vou repetir porque isso é sério. Um cristão que não lê a Bíblia está fadado ao fracasso, porque é a palavra de Deus que vai convencê-lo, que vai mostrar o caminho, que vai destruir coisas na vida dele, que vai desfazer coisas na vida, na mente dessa pessoa, que precisam ser desfeitas, ou seja, vai purificar a sua mente, vai purificar a sua vida, vai ser lavado pela água da palavra, diz Paulo aos Efésios. A lavagem regeneradora, disse Paulo aos Efésios, da água da palavra. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós precisamos entender o quão importante e poderosa ela é. E eu gostaria de começar esse estudo falando sobre o poder da palavra de Deus no mundo cósmico. Porque se nós entendermos o que essa palavra pode fazer no mundo cósmico, nós vamos ter uma noção. Se ela pode operar coisas no mundo cósmico, o que ela não pode então fazer na vida de um ser humano tão pequeno que é, diante de toda a criação que Deus fez. Vamos para a Bíblia, meus irmãos. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E aí eu vou pedir a atenção e a agilidade dos nossos irmãos da mídia para sempre colocar aqui esses versículos, que assim eu ganho tempo não tendo que procurar na Bíblia. Então vamos lá. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, queridos, a criação de todas as coisas, a criação do mundo, a criação da nossa galáxia e de todas as outras galáxias, a criação do universo se deu inicialmente através de uma coisa. O quê? A palavra. Olha o que diz o versículo: e disse Deus, ou seja, falou Deus, proferiu Deus, declarou Deus. Deus abriu a boca dele e mandou a palavra. E quando a palavra é proferida pela boca de Deus, ele ordenou: haja luz. E o cosmo teve que obedecer o comando da palavra. E onde só havia trevas, do nada apareceu a luz, pelo poder da palavra. Onde, aleluia, ele ordenou a luz onde só havia trevas, não havia nada, era um vazio, era algo sem expressão, sem forma. Mas Deus resolve, em algum momento da eternidade, entrar no cenário e dizer: eu vou construir algo grandioso, eu vou construir o cosmo, o universo. E ele abre a sua boca poderosa, profere a sua palavra que é eterna, a palavra que já estava com ele desde a eternidade, e ele disse: haja, e teve que haver para a glória do nome do Senhor, teve que passar a existir. Onde havia trevas, apareceu a luz. Ele ordenou, não parou por aí. No versículo 6 do mesmo capítulo 1 de Gênesis, ele ordenou separação entre águas e águas. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Perceba que no primeiro versículo, Deus fez aparecer luz onde só havia trevas.
E Deus passa agora a criar o mundo, Deus passa a criar o planeta, Deus passa a criar a terra, com tudo que existe na natureza. No verso de número 6, versículo 6, Deus agora vai fazer separação, vai criar o espaço atmosférico, vai criar os oceanos, a terra seca, vai fazer separação entre águas e águas. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, irmãos, que a palavra disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Isso aqui, meus irmãos, já é o segundo dia da criação. Deus está criando a atmosfera. Deus está criando o espaço atmosférico que é chamado de firmamento ou expansão. É essa separação que existe entre as águas debaixo da expansão, ou seja, os mares aqui embaixo, e as águas acima da expansão, do firmamento, ou seja, as nuvens, as águas que estão acima. E aí Deus cria esse espaço de separação, Deus cria o ar, o espaço atmosférico, Deus cria a expansão, Deus separa água para cima, água para baixo, Deus separa tudo no seu devido lugar, e Ele ainda determina, vai ter o tempo que a água de baixo vai evaporar e vai subir, e vai ter o tempo que a água de cima vai se condensar e vai descer, e o ciclo continua pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Se não bastasse fazer a separação entre as águas, continua em seguida o versículo 9, agora ele vai fazer separação entre a água e a terra seca. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, ou seja, os mares, os oceanos, as águas debaixo do céu, as águas debaixo da expansão, se ajuntem num lugar e apareça agora a porção seca. Irmãos, é difícil até de imaginar como isso aconteceu, mas aconteceu. Do meio das águas, de repente, lá do fundo das profundezas dos mares, começou a vir uma porção de terra, começou a vir uma porção de terra, começou a subir uma porção de terra, e a porção seca começou a se expandir, se espalhar, e os continentes começaram a surgir pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Ah, queridos irmãos, Deus não cansou e continuou proferindo a sua palavra. Vamos para agora, versículo 11. Deus já criou a luz, Deus já fez separação, fez o firmamento, Deus fez agora divisão entre água e terra seca. E no versículo 11, Deus vai dar mais um comando. E disse Deus, pelo poder da sua palavra: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Ele ordenou que a terra produzisse segundo as suas espécies, e a terra que nunca tinha sido cultivada, não tinha plantação nenhuma, não existia, meus irmãos, agricultor, não existia ninguém para colocar sementinha no lugar certo, para regar, para colocar adubo, não, nada existia, mas pelo poder da palavra, a terra passou a produzir sozinha, a terra passou a produzir árvores, segundo as suas espécies, começou a produzir frutos segundo as suas espécies. A mangueira nasceu e começou a produzir manga. A bananeira apareceu e começou a produzir banana. O morangueiro surgiu e passou a produzir morangos. Irmãos, a macieira apareceu e a maçã já foi sendo produzida segundo as suas espécies. Por quê? Porque quando Deus manda, a terra tem que obedecer o comando da palavra. Aleluia! Deus criou a natureza, e agora Deus diz: vou continuar criando, porque a minha palavra continua poderosa para criar. Aí Deus vai no versículo 14, versículo 15, Ele ordenou, e agora Ele vai dar um comando diferente do primeiro comando. No comando inicial Ele disse: haja luz, e houve luz. Mas olha que só agora, no quarto ou quinto dia, é que Ele vai criar o sol.
E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Versículo 15. E sejam eles para sinais e para tempos determinados. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 14, volta no 14. E sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Interessante, irmãos, é que a Bíblia não vai explicar que luz era aquela do primeiro dia, quando Deus disse haja luz. O sol não era, a lua não era, porque eles só foram criados agora. As estrelas não eram, só foram criados agora. Mas quando Deus fala, o impossível acontece, meus irmãos. Deus tira a luz do meio das trevas e ilumina no primeiro dia. E agora, Deus diz, agora eu vou criar astros que vão reger a terra com a sua luz e vão determinar as estações, vão determinar o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de cada coisa apropriada, vão fazer separação entre o dia e a noite. Oh, Deus estava dizendo, haja, aleluia, o surgimento do sol, haja o surgimento da lua, haja o surgimento das estrelas, e tudo isso obedeceu o comando da palavra dele mais uma vez. É por isso que o profeta Isaías disse que Deus conhece cada uma das estrelas pelo seu nome, e Ele as chama pelo nome de cada uma delas. Deus conhece, por quê? Porque foi Ele quem criou, foi Ele quem fez, foi Ele que deu o comando e elas passaram a existir. É por isso, meus amados, que o Deus que nós servimos é o Deus que tem todo o poder, nos céus, na terra, debaixo da terra, em todo lugar. Ele é o Senhor que manda, que comanda, porque a palavra dele foi quem criou todas as coisas. Deus agora coloca o sol para governar o dia. Deus coloca a noite para governar a lua, para governar a noite, e as estrelas para acompanharem, para iluminar, para enfeitar, para embelezar a nossa noite. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, deixa eu abrir um parênteses. O sol e a lua são mais obedientes do que muitos crentes. Você sabia, meus irmãos? Sabia que tem muito crente que perde na obediência para o sol e para a lua? Porque uma vez só Deus falou, pastor Gideão, uma vez só Deus falou: sol, você tem uma missão, você tem uma tarefa, você está incumbido de governar o dia, vai reger o dia, vai iluminar a terra de dia. Lua, eu dou para você uma ordem, a noite é com você, fica lá até o sol voltar. Irmãos, Deus deu só uma vez o comando, e até hoje eles estão obedecendo. Até hoje eles estão obedecendo. E tem crente que Deus fala a primeira, fala a segunda, fala a terceira, fala a décima. Deus usa pastor, Deus usa pregador, Deus usa profeta, Deus usa a palavra, Deus mostra sonho. E o crente ainda teima em desobedecer o comando de Deus. Olha para quem está do teu lado, diga: meu irmão, ganha do sol e da lua em nome de Jesus, você tem o Espírito Santo. Ganhe do sol e da lua, eles não têm o Espírito, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Obedeça a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Vamos continuar no capítulo 1 de Gênesis, versículos 20 e 21. Deus agora vai ordenar o povoamento dos mares. Versículo 20 e 21. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Ou seja, os mares produzam os seus répteis, os seus peixes. Os céus produzem as suas aves que vão voar pela atmosfera. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Deus está povoando agora, irmãos, dois ambientes.
Deus está povoando as águas dos mares, dos oceanos, dos rios, e Deus está povoando a atmosfera onde as aves voariam. Deus cria agora os peixes, os répteis, as aves, tudo pelo poder da sua palavra e conforme as suas espécies. Que coisa tremenda, irmãos. O interessante é que Deus, ele não ficou repetindo várias vezes, dizendo, ó, pareça aí o tucano. O tucano vai ter o bico comprido, amarelo. Apareça agora a arara de pena vermelha ou de penas azuis. Agora aparece aí o beija-flor, que vai voar bem rapidinho, com o bico bem fino. Deus não ficou dizendo o que tinha que acontecer detalhe por detalhe. Deus não ficou dizendo a baleia vai ser desse tamanho, o tubarão vai ter tantos dentes. Não, Deus simplesmente deu um comando, uma só vez: haja, produza. E a natureza entendeu o comando da palavra de Deus e produziu segundo as suas espécies, porque a palavra é poderosa. Porque a palavra é poderosa. Aleluia! E agora chegamos então ao final da criação, irmãos. Lá no finalzinho, já no versículos 24 e 25. Olha o que Deus vai continuar dizendo. Agora ele vai povoar a terra. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Ou seja, os animais ferozes. O leão, né? O leopardo. Deus fez as bestas feras do campo, conforme as suas espécies, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Glória a Deus. Olha a palavra de Deus criando tudo, irmãos. Olha a palavra fazendo tudo surgir do nada. Olha a palavra fazendo aparecer cada animal bonito, cada animal imponente, cada animal com a sua ferocidade, cada animal com seu próprio instinto. Deus fez surgir do nada, povoou a terra, povoou os mares, povoou os ares, povoou as árvores, povoou as florestas. Deus criou a natureza pelo poder da sua palavra. A terra teve que produzir, os mares tiveram que produzir. Por quê? Porque quando Deus fala, tudo tem que obedecer e se curvar diante da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que o sucesso de cada ordem que Deus estava dando, o sucesso de cada ordem que o Senhor dizia e proferia, estava assinalado, estava confirmado embaixo com duas expressões interessantes que a Bíblia vai usar nesse primeiro capítulo de Gênesis, confirmando o sucesso da criação etapa após etapa. E havia duas expressões. A primeira é, e assim foi. Ou também é usada a expressão, e viu Deus que isso era bom, como nós acabamos de ler. Vamos lá, Gênesis 1, vamos lá, bem rapidinho, Gênesis 1, versículo 7. Volta lá, versículo 7. E assim foi. Olha aí que está no final do versículo. E assim foi. Versículo 9. Pula para o versículo 9. E assim foi. Versículo 11. E assim foi. Versículo 15. E assim foi. 24. Versículo 24. E assim foi. Ou seja, Deus falou e aconteceu. Deus falou e assim foi. Deus falou e assim se fez. Deus falou e o comando foi obedecido. Vamos ver agora a expressão e viu Deus que era bom. Versículo 1, capítulo 1, agora é o versículo 10. Versículo 10. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Versículo 12. E viu Deus que era bom.
Versículos 18, 21 e 25. De novo, vamos lá, versículos 18. E viu Deus que era bom. Versículo 21. E viu Deus que era bom. E agora, para encerrar, todo mundo bem forte comigo, versículo 25. E viu Deus que era bom. Diga glória a Deus por isso. Por quê? Porque quando a palavra entra em ação, ela produz coisas boas. Quando a palavra de Deus é proferida, ela vem para produzir coisas boas. Tudo que Deus faz pelo poder da sua palavra é bom, é poderoso, é perfeito. Porque a palavra de Deus não erra, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não se engana, a palavra de Deus é certeira. Ela tem endereço certo para tudo aquilo que Deus quer fazer. Por isso eu vim dizer uma coisa para você: vale a pena meditar na palavra, vale a pena ler a palavra, vale a pena ouvir a palavra, porque a palavra que está sendo proferida nesta noite, ela está encontrando o endereço do teu coração aqui neste lugar. A palavra que está sendo pregada nesta noite de terça-feira, está encontrando o endereço certo do teu coração, e Deus está dizendo: te prepara, alguma coisa vai acontecer na tua vida, alguma coisa vai acontecer na tua casa, alguma coisa vai acontecer na tua família, alguma coisa vai acontecer na tua história, pelo poder desta palavra. Era cala subricandaraia, terema cantostela barcando subinapria. Só teve um dia da criação que Deus não disse que era bom. Só teve uma criação dos 7 dias, ou dos 6 dias de criação, que Deus não disse que era bom. Foi a única exceção. É a criação do segundo dia. O segundo dia, quando Deus cria o firmamento. Glória a Jesus. Quando Deus cria o espaço atmosférico. Glória a Deus. Olha aqui, irmãos. Versículos 7 e 8, versículos 6, 7 e 8, por favor, irmãos da mídia, 6, 7 e 8, olha o que diz a Bíblia. Ele disse: Deus, haja uma expansão, estamos no segundo dia, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, versículo 7, e fez Deus a expansão, fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, versículo 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã, o dia segundo. Se você observar o contexto, você vai ver que sempre quando encerra um dia, primeiro dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no finalzinho vai dizer: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Nesse dia, é usada apenas a expressão "e assim foi". A expressão que significa que aconteceu. Foi criado o que Deus mandou ser criado. Mas não existe a expressão "e viu Deus que isso era bom". Possivelmente porque nesse lugar, irmãos, nesse espaço atmosférico, é onde os demônios habitam. Você sabia que os demônios habitam nas dimensões do espaço atmosférico? Se você abrir a Bíblia em Efésios capítulo 6, vamos lá para a Bíblia, Efésios capítulo 6. Efésios, carta de Paulo aos Efésios capítulo 6. A Bíblia, irmãos, eu costumo dizer, ela é como um quebra-cabeça. Você pega uma peça do começo da Bíblia, de Gênesis, e ela se encaixa em outra peça lá do final da Bíblia, de Efésios. Vamos ver esse quebra-cabeça se encaixando. Efésios capítulo 6. Glória a Jesus. Versículo 12. Porque não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, o lugar de atuação, e aqui você viu aqui uma hierarquia de demônios, ó.
Tem vários tipos de demônios. Aqui só aqui aparecem umas 4 ou 5 hierarquias. Principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Cada um deles tem uma forma de agir, de atuar, mas isso aí já é outro assunto. O que eu quero dizer é que o único dia da criação que Deus não disse que era bom, era o dia que Deus, pela sua onipotência, onipresença, onisciência, sabia onde eles estariam instalados, onde eles se instalariam, porque já haviam sido expulsos do céu, acredito, nesse momento. Instalariam-se ali para atuar contra a criação, para atuar contra a humanidade, para atuar contra o povo de Deus. Oh, meus amados irmãos, mas uma coisa é certa: o que Deus criou e criou pelo poder da sua palavra. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: a palavra de Deus tem poder. 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 Aleluia. A palavra de Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus criou o cosmo. A palavra de Deus criou a luz onde só havia trevas. A palavra de Deus fez separação entre águas e águas. A palavra de Deus fez surgir a terra seca. A palavra de Deus fez com que a terra produzisse segundo as suas espécies. A palavra de Deus criou o sol, criou a lua, criou as estrelas. A palavra de Deus povoou os mares, povoou os continentes, as florestas, povoou a terra. A palavra de Deus criou segundo o comando e a vontade daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Por isso, se coloque de pé comigo nesta noite, que eu quero profetizar bênção sobre a tua vida neste lugar. Eu quero abençoar a tua vida neste culto de doutrina, neste culto de ensino. E se você crê, você vai tomar posse. Se você crê, você vai segurar pela fé e vai levar para casa hoje esta palavra que eu lanço sobre a tua vida. Que palavra é essa, pregador? Que palavra é essa, pastor? A palavra que eu tenho para proferir sobre você, igreja, é esta: Deus está no controle de todas as coisas, e a palavra do Senhor não falhará na tua vida. Recebe: a palavra do Senhor não falhará na tua vida. Recebe, eu vou dizer de novo: a palavra do Senhor não falhará na tua vida. Ela vai fazer coisa grande. Ela vai quebrar barreiras, ela vai tirar impedimentos, ela vai santificar a tua vida, ela vai quebrar os gemas espirituais, ela vai quebrar o jugo, vai despedaçar. A palavra vai abrir o teu caminho diante de você, vai iluminar os teus passos. A palavra de Deus vai abater a fúria dos teus adversários. A palavra de Deus vai te fazer crescer, vai te fazer prosperar. A palavra está vindo ao teu encontro nesta noite. Quantos recebem isso em nome de Jesus Cristo? Feche os teus olhos onde tu estás, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está nesse lugar, o Espírito Santo está entre nós. Não é por acaso que você veio à igreja hoje, não foi por acaso que o Espírito Santo te trouxe hoje. Aleluia! O Espírito Santo te trouxe para falar contigo. Deus te trouxe para falar contigo, e se Deus está falando, você é bem-aventurado. Se Deus está falando aqui, você é bem-aventurada, só de ouvir a sua palavra. Ei, querido, deixa eu lhe dizer, ei, minha irmã, ainda hoje você pode voltar para casa curado desta enfermidade. Só de estar ouvindo a palavra, você pode voltar para a tua casa curado, abençoado, renovado, só de estar ouvindo a palavra de Deus falar ao teu coração. Eu acredito nisso. Alguém mais acredita que Deus faz isso? Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui nesse lugar.
Ore mi chole carau esere mi chava na sapria. Te kentoros somen telebarcatuia saramauasu yebes. Te quando eu ser que de ovassala mahasubidivis. Eu já estou vendo um rolo de mistério sendo desenrolado aqui entre nós. Como eu quero que o Senhor abra a visão espiritual de crentes aqui nesta noite. Tem um rolo sendo desenrolado de alto a baixo. Deus começa a escrever uma história nova na vida de algumas pessoas, e Ele vai fazer isso pelo poder da sua palavra que não pode falhar. Telemarca soa recanduvia sai. Se eu fosse você, eu adorava a Deus, eu glorificaria ao Senhor. Se eu fosse você, eu mandaria glória para o céu, porque Deus está falando aqui neste lugar. Quem é espiritual dá lugar para o Espírito. Quem é espiritual dá lugar para o poder da palavra. Quem é espiritual dá lugar para este manto, para este rolo. Alaia súbria. Ezequiel, que tu estás vendo, Ezequiel? Eu vejo um rolo escrito por dentro e por fora. E o Senhor lhe disse: come, come, come do que eu te dou, Ezequiel. Porque este rolo é a minha palavra. Ela machara camandabria. Deus dará de comer da sua palavra para quem quiser, para quem desejar, para quem pedir, para quem buscar. Deus vai dar de comer deste rolo da palavra. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe. Oh, alaia shura calabadúria. Aleba sábria. Deus abençoe a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.